Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites e sempre programações especiais para você. E o de hoje não é diferente. Nós vamos tratar de assuntos ligados à psicologia. Está aqui conosco Ana Lúcia Tuma, que é psicóloga de família, terapeuta de família. Ela vai nos falar tudo a respeito de transtornos psicológicos. Então é muito importante a sua participação no programa de hoje. Quem é que não sabe de alguém que está precisando de ajuda ou até dentro da nossa própria família? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E nós já vamos entrar de sola perguntando: dá para enumerar quantos transtornos psicológicos existem, Ana? Olha, existe uma classificação internacional. Então, por número, por classificação, no CID, né, o CID-10, que descreve as doenças, os transtornos mentais, a gente pode enumerar. Mas a diversidade dentro dos sintomas é impossível, muitas vezes, a gente falar até o termo doença, porque o transtorno, ele tem alguns sintomas em algumas pessoas e comorbidade em outras pessoas. Então, classificação é uma coisa, é um termo até que eu procuro não usar quando se trata de pessoas. Certo. Né? Dentro dos transtornos, existem transtornos que são para a vida toda? Sim. Tem, né? Quando a gente fala de transtorno, tem uma interação da parte genética, né? A parte biológica, a parte relacional. E quando a gente fala assim de uma tendência ou de um quadro instalado que a pessoa tem, não que a gente vai ter um cuidado só paliativo, mas a pessoa vai ter a forma dela se expressar durante a vida inteira. Então não quer dizer que ela vai ficar com o transtorno em evidência, provocando transformações na vida dela. Mas ela vai ter que ter um cuidado, muitas vezes medicamentoso, para que ela possa ter uma vida saudável e que ela possa interagir da melhor forma possível, com todas as capacidades que ela tem. E existe uma idade, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, existe uma idade para começar a ter algum problema? Não falando sim daqueles transtornos daquela questão mental, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, que já nasce com a síndrome. Aí não é um transtorno, é uma síndrome. Mas, por exemplo, transtorno bipolar. Às vezes a criança já nasce com a tendência de transtorno bipolar. Mas existe assim uma idade, assim, por exemplo, na puberdade, ela tende a explodir mais os transtornos? Existem doenças que a gente pode localizar muito mais até pela idade. Esse transtorno existe ou não existe? É esse diagnóstico ou não? Porque a idade tem muito a ver. Certo. Quando a pessoa está na formação, assim, no início da fase adulta, por exemplo, fazendo a mudança da adolescência para a fase adulta, é uma fase que aparecem muitos transtornos. Mas a gente observa na prática clínica que as crianças precocemente têm apresentado sintomas de transtornos psicológicos, muitas vezes graves, né? Vamos supor assim, nos 15 anos, a menina, por exemplo, não sei, 15, acho que menos agora, chegada da menstruação. Se não estiver bem preparado, se a mãe não participar, se a família não participar, a menina pode ter um choque, né? Sim, a colaboração hormonal, né, vinculada à responsabilidade da independência que essa adolescente vai ter, ela pode, se não estiver bem acompanhada, bem estruturada, gerar um déficit no crescimento, certo, no desenvolvimento dela, e as doenças podem aparecer. Tá, e aí que acontece, às vezes, muita depressão em jovens, né? Tá, e aí acontece, olha, eu estou falando uma coisa muito séria, que é a questão, por exemplo, do suicídio. Muitas vezes, dentro da própria família, a gente não percebe. Os filhos estão precisando, estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. E aí o pai e a mãe dizem, não, isso é besteira, isso é coisa da cabeça dela, isso é frescura, brigou com o namorado. Não é, mãe, não é frescura. Às vezes vai para o mundo da droga. Por quê? Para aliviar a tensão. Então, tem que procurar um psicólogo. Por isso, tem o curso de psicologia, tem os psicólogos, pós-graduado, mestrado, doutorado, para cuidar da sua vida, da sua saúde. Por isso que a Ana está aqui hoje nos falando essas questões. Essa questão que você levantasse é uma questão muito importante. Quando a gente fala da comunicação e do relacionamento familiar, a leitura do que está acontecendo é muito importante. Porque muitas vezes a criança está com um déficit de atenção, ou está com problemas de relacionamento, mas as pessoas não conseguem identificar e muitas vezes até se culpam. Eu não vou no psicólogo porque eu também não quero mostrar que eu falhei como pai, como mãe. Certo. Né? E a ajuda do profissional, ela é eficiente e necessária até para que a gente veja como o relacionamento familiar está acontecendo, propiciando a saúde ou até prejudicando, propiciando até o aparecimento de algum transtorno. Porque a comunicação hoje, ela é muito deficitária.
as pessoas se comunicam por meios tecnológicos, né? Então as pessoas elas estão juntas, mas elas estão separadas ao mesmo tempo. Então eu acho que o que está acontecendo é isso, precisa de uma ação, um castigo, e muitas vezes é uma química que está necessitando de um acompanhamento médico e psicológico. E é importante, o que a Ana está falando, ela fala criança, mas é 15 anos, 17, porque a gente que já está mais adulto, a gente fala criança, né? Até para os nossos filhos. E as crianças vão junto, filho de 25 anos a gente chama de criança, né? Eu me preocupo com as crianças, porque normalmente as crianças são um reflexo do que está acontecendo na família. Então elas são fonte de muita expressão de disfunção, muitas vezes até relacional e familiar. E daí na adolescência, onde ela precisa buscar recursos que ela já acumulou durante a vida dela, que ela precisa ainda de um apoio estrutural, ela vai repercutir coisas que foram vividas já na infância. Então, todas as fases de desenvolvimento, seja infantil, adolescência, fase adulta, cada um tem a sua peculiaridade. E a gente precisa detectar o que a pessoa está necessitando para ajudar no desenvolvimento em todos os sentidos. Principalmente em busca da felicidade, né? Em busca do bem-estar e da saúde total. Porque a saúde mental, ela faz parte da saúde do corpo também, né? Inclusive, ela interfere de forma hormonal, assim como os hormônios também interferem no lado psicológico. A ansiedade, por exemplo, a aceleração do organismo, o estímulo da suprarrenal, isso tudo vão causar danos que são de diversas ordens, né? Tanto de relacionamento, quanto danos cardíacos, né? Enfim, e hoje a gente pode considerar assim, ó, em muitos países a gente pergunta, qual que é o principal problema da saúde? É o coração? É câncer? São as doenças mentais. Na questão do bullying, né? Existe uma segregação mesmo da pessoa negra? Essa discriminação? Eu acho que a discriminação ela existe em todos os níveis. Seja cor, raça. A gente está numa época onde a gente busca a igualdade de direitos. Mas, na verdade, a diferença aparece o tempo inteiro. Né? As pessoas buscando poder, se sentindo melhores por desprezarem, Então, o que é bom tem a ver com isso. Então, o resto não presta. E quando a gente fala de crescimento através da outra pessoa, aí é a diferença que faz o crescimento. A gente não se desenvolve pela igualdade, todo mundo sendo igual. Cada um tem uma característica que vai me fazer pensar de uma forma diferente, me fazer reconhecer aspectos em mim. E a questão do bullying nas escolas é muito importante porque a gente vê assim, casos de suicídio, pessoas com sequelas durante a vida de alguém de desvalia, com autoestima muito deteriorada, porque a gente se constrói pelo outro. E o rendimento escolar é baixo, né? Não existe. Não existe, né? Não existe rendimento, porque o movimento é para trás, é para baixo. Agora, o que leva uma pessoa a um ser humano, você que está me assistindo aí, olha, eu sei que tem jovens me assistindo, eu tenho recebido muitos e-mails de vocês, e muito obrigado. Se você quiser falar comigo, entra no Facebook lá, o Facebook do programa é Amor Sem Limites, adiciona lá, manda mensagem, ou entra no meu Facebook particular. Vereador Zé Maria, ou se estiver lotado lá, que às vezes lota, eu tenho que ficar tirando um, põe outro, né? Vereador Zé Maria 2 em Algarismo Romano. Eu tenho notado o desespero de jovens, Ana, que me manda mensagem, vereador, eu não consigo ir bem na escola, porque eu sou gordinha, eu sou gordinho, e as pessoas me tratam como se fosse um bicho. Meu Deus, problema. E eu já fui muito magro, hoje eu sou gordinho, e daí? Mas eu estou feliz assim. E se eu posso fazer alguém feliz, por que fazer alguém triste? Por que atacar essa pessoa? Então você que tem essa maldade no coração, vamos sacanear porque é gordinho, não faça isso. Porque um dia você pode estar numa cadeira de roda, você pode estar numa situação, e às vezes aquele gordinho lá vai ser o teu médico que vai te operar e botar você para andar. O mundo dá muita volta. E Deus, na sua infinita bondade, Ele faz com que as pessoas levem um puxão de orelha aqui mesmo, sabe? Eu tenho visto coisas que, olha, é só por Deus mesmo. Eu, como parlamentar, como vereador, recebo as solicitações no meu gabinete e eu digo, não tem como ajudar essa pessoa. Só por Deus eu falo. E daqui a pouco a solução vem.
Então, olha, é coisa de louco. Então, eu quero voltar com você... Mas eu até queria fazer um parênteses. Por favor, fique à vontade. Quando vem essa palavra maldade, né? Porque tem uma frase que diz assim, a pior maldade é aquela que existe em mim. Certo. Porque a gente tem uma cultura hoje de forma até, em certo ponto, assim, esvaziada. Porque as pessoas têm um culto muito grande de beleza, elas têm muitas vezes muito a buscar verbas financeiras para beleza, financeiras para beleza, para o bem-estar, porque é externo. E realmente a qualidade das relações tem a ver com coisas muito mais de valor interior. E os valores são muito perdidos. Inclusive os valores familiares, né? Os valores de respeito pela pessoa. A gente vive numa sociedade assim de corrupção, de poder. E quando a gente fala em sociedade e comunidade, o amor, ele é contrário ao poder, né? E a maldade existe nas pessoas, né? A gente se surpreende muitas vezes com um filho matando a família inteira, pais, de repente alguém que nunca fez nada. Então, a violência, mas o que a gente promove para quem está perto da gente? Promove para um filho? O que a gente tem a oferecer? Eu acho que se oferece muito pouco, né? E aí é que vem os transtornos, né? Porque a pessoa é maltratada, é humilhada, é destratada, xingada. Tem pesquisas, inclusive, que mostram assim, ó, que crianças que foram violentadas pelos pais, assim, uma forma austera, desrespeitosa, elas desenvolvem uma enzima que é possível até através da enzima saber se a pessoa vai ser um bandido ou não. Tem até um dilema o que fazer quando se descobre que a criança tem essa enzima, que ela foi desenvolvida e ela gera violência muito grave. Então isso depende muito de como a gente cria os filhos. E daí vem o pior dos transtornos mentais, né? Que é o transtorno antissocial, onde o que importa são os meus sentimentos, o que eu quero, o que eu penso. Não importa se eu tenho que matar, se eu tenho que pisar, se eu tenho que mentir, se eu tenho que roubar. O que importa sou eu, porque não existe mais relação, não existe sociedade. E às vezes, Ana Lúcia, a gente fala assim, essa pessoa é má, ela é ruim. Não, ela é doente, né? Porque muitas pessoas são doentes, né? Que fazem tanto mal aos outros, né? A gente poderia considerar que a maldade é a pior das doenças, mas a maldade é algo que foge até do entendimento da gente. É muito profundo a gente entender por que a pessoa é má. Porque quando eu atendo em consultório, eu parto do princípio assim, que as pessoas são boas. Elas têm tentativas de sobrevivência, né? E muitas vezes os transtornos impedem que elas expressem o melhor delas, tanto para elas quanto para os outros. Mas se a gente partir do que é ruim, a gente não consegue chegar muito longe. A gente precisa partir do bom, né? E eu acho que o ser humano tem muito do bom, né? Eu acho que quando não vem ao nosso propósito falar de religião, mas já que a gente mencionou Deus, né? Quando a gente fala assim da essência do que faz o mundo hoje estar vivo ainda. Tá vivo. Com certeza é que tem muito de bom em todo mundo. E esse bom é muito pouco expressado. Tá. E dentro do teu... Desculpa fazer uma curiosidade. Quantos anos de psicologia você tem? Tenho 20 anos. 20 anos de atendimento. Então você viu muita coisa já. Muita coisa. E tem muita solução, né, Ana? Tem, né? Às vezes as pessoas procuram uma solução de forma assim, que o mundo tem que ser do jeito que eu quero. E às vezes a solução é assim, o que eu vou fazer com as coisas que são dessa forma? Eu tenho um problema, sou bipolar, eu sou gay, eu sou gordo, né? O que eu posso fazer com quem eu sou, o que eu tenho, né? Nem sempre as coisas podem ser tiradas da gente, mas com certeza elas podem ser trabalhadas e a qualidade de vida acho que é uma busca de todos os profissionais de saúde. O que a gente pode fazer a partir do que a gente já tem, porque a gente não tem só saúde, a gente tem doença. Se a gente for fazer uma análise do corpo da gente, a gente convive com bactérias, a gente convive com explosões a acontecerem, né? E o que a gente pode fazer com isso? Acho que a mentalidade preventiva, e preventiva no sentido assim de considerar o que se tem e considerar as pessoas que a gente pode contar, são essenciais para a história que a gente vai fazer dele para frente. Que é uma história de destruição corporal, física, psicológica, né? Ou a gente pode fazer uma história de construção, mesmo que a história não seja perfeita. Ana, tem pergunta aqui para nós.
A pergunta é mais ou menos assim, os filhos buscam na bebida e no cigarro uma válvula de escape? Muitas vezes sim, né? Não dá pra gente colocar tudo no mesmo, Sim. né? Numa mesma Proporção, origem, Mas a gente percebe assim que as famílias onde tem adição, a gente consegue perceber várias coisas de funcionamento. Principalmente falta de um relacionamento eficaz de oferecimento mesmo de construção, de estar perto, de ter o que oferecer, pais muito austeros. Mas muitas vezes a curiosidade da adolescência em fumar, às vezes um vício começa por acaso também, né? E acho que a ansiedade, acho não, né? Eu tenho certeza que essa ansiedade do mundo de hoje, assim, as pessoas almoçam sozinhas, fazem sozinhas, conversam sozinhas, é tudo muito desnutrido, faz com que a pessoa busque alívios. Então não são só nas drogas, no crack e tudo mais, muitas vezes até em medicações, abuso de medicação, tudo, porque a pessoa não tem recursos nela para lidar com situações importantes da vida. Tá. São esses recursos que eu considero importantes, os relacionais. Os relacionais. E aqui tem pergunta, por exemplo, de um jovem, eu não vou identificar o nome dele, ele disse que ele é gay, e ele tem 17 anos e não tem coragem de falar para os pais. O que fazer numa situação dessa? Ele está sofrendo, a gente imagina que deve estar sofrendo muito, porque mesmo com essa abertura, tudo, ele não tem coragem, que parece que os pais são careta. Como é que o que fazer? Essa pessoa, o interessante quando ela busca uma ajuda profissional é ela perceber que nem sempre a aceitação total do outro é o que ela vai encontrar. Muitas vezes até diante da expectativa de um pai, de uma mãe, com o que o filho quer ser. Não só diante da sexualidade, mas diante da profissão, diante do sexo em si. Eu queria um filho homem, queria um filho mulher. Mas o que ele deve fazer, o jovem? Principalmente... Abrir o jogo? Nem sempre eu considero isso essencial. Porque a sexualidade é tão íntima que eu não sei se a questão é buscar aceitação nos outros, mas a pessoa buscar uma ajuda para ela poder buscar a aceitação dela mesma com quem ela é. E o que ela faz intimamente, tem pessoas que declaradamente, pelo jeito, já mostram o que são, o que não são. Mas nem sempre os pais têm esse desenvolvimento a ponto de entender e dar a força que a pessoa precisa. Se a pessoa já for mais velha, com noção da sexualidade, o importante é que ela se desenvolva o suficiente para o que ela vai fazer com a imagem que ela tem dela e com a sexualidade dela. Porque ser ou não ser gay, não vejo qual é o problema maior, mas o que se faz com isso? Porque a promiscuidade, a dificuldade no relacionamento que realmente traz crescimento para ambas as partes, é muito rara. Então eu primo assim, o respeito, a qualidade é mais importante do que a taxação. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tá. Uma pergunta aqui. As questões das violências do mundo moderno, isso afeta muito na questão psicológica? Sim, né? Eu acho que ela é causa e consequência, a violência. Até você estava conversando comigo sobre as pessoas que vivem hoje, por exemplo, em São Paulo. Mas São Paulo é mesmo a cidade com o maior problema de transtornos? Eu me surpreendi quando eu vi esse índice, né? 29% da população paulista sofre de algum transtorno mental. Quando a gente faz uma análise, né, dos transtornos, 1% tem esquizofrenia. 1%, 29% da população paulista sofre de algum transtorno mental, principalmente ansiedade, transtorno de ansiedade grave. Isso é pela privação da cidade grande? A falta de relacionamento que as pessoas têm, a solidão, a exigência, o excesso de trabalho, a falta até de sentido. Qual que é o sentido da minha vida? É trabalhar, 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 é ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Então isso faz com que a pessoa deva fazer muito para buscar o que ela quer, porque hoje sobreviver com todos os aparatos tecnológicos e tudo que precisa se ter para ter um status, né? Precisa se ganhar muito. Então as pessoas trabalham e elas vivem sem direção. Elas vivem sem direção. Até São Paulo é uma cidade também, como Curitiba, violenta. A violência em Curitiba é muito grande. É considerada a terceira cidade no país mais violenta. Curitiba também deve ter um número de transtorno bem grande, né? Não tem esse índice, né? O que eu me preocupo, eu como Catarina de ser, né? Que o povo é bem mais aberto, a gente... O povo, assim, que vive no litoral...
o sol, tudo mais, é uma cultura um pouco diferente. Eu hoje sou curitibana de coração, mas me surpreende como as pessoas se relacionam fechadas dentro do apartamento ou têm compromissos pontuais, assim, e muito pouco inovadores, muito pouco abertos. Porque é diferente ter um convívio social, vou ao baile tal, vou com traje de gala, eu convivo socialmente com papel e aparência. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de qualidade de doação, de realmente ter troca, de ter crescimento, que vai além de simplesmente estar junto e estar cheio de pessoas ao redor de ti, mas ter uma riqueza de pessoas dentro de ti, Isso não é ao lado. Então, pelo que você está falando, ter bastante amigos, ter uma fé inabalável, cuidar da saúde e ser positivo, é isso? Exatamente. Olha aí, um recado. Estão nos avisando que nós temos que terminar o programa, mas antes eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Depois, se você quiser dar uma conversada com ela, você me liga aí, ó, não hoje, né? Depois, 91923023, ou manda mensagem que eu passo o telefone da Ana Lúcia Turma para você entrar em contato com ela, né? Se você quiser deixar uma mensagem, esse é o momento para que os nossos telespectadores também possam ter assim, em você ou nos psicólogos, um pouco mais de alento, porque tem muita gente sofrendo. Eu acho que a mensagem maior que eu teria que dar é assim, que muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam de um jeito e que a gente acha que é um processo que a gente não tem o retorno que a gente espera. Mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente oferecendo o que a gente tem, a gente pode transformar para não ser no tempo que a gente quer, mas lá na frente a gente poder contribuir com o que realmente importa. Porque sendo uma pessoa precisa de uma pessoa. O bem maior que a gente busca é o amor. Não existe alguém que trabalhe muito e não tenha reconhecimento de ninguém. Não tem alguém que tenha uma família e se sinta feliz ao ver a família desagregada. Então, buscar em cada um o que eu posso dar, porque à medida que eu ofereço ao outro, eu ofereço para mim também. Tá certo, olha aí. O recado é dando que se recebe. E é você que me dá essa grande audiência, ó. Então eu vou te dar também o meu muito obrigado, o meu carinho, o meu abraço e meu atendimento lá no gabinete. O que você precisar, procura a gente lá. Sabe que a gente está lá pronto para te atender, te dar aquele abraço. Vá tomar um café comigo lá na Câmara Municipal de Curitiba. E até o próximo programa, Amor Sem Limites.